Castanhos Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix e hoje é dia de comentar o mais novo episódio de Irma Vep. Let's go! Então, hoje foi ao quinto episódio dessa história que conta mais sobre essa questão do René fazendo uma nova versão, ao mesmo tempo que é remake de um clássico de 1915, todas as questões envolvendo o conflito e o sentimento de autodescoberta e confusão da Mira, e também todas as críticas aos bastidores da série, ao público, a visão das pessoas sobre artistas e aspectos também intrapessoais. Então, esse episódio ele é bem focado nesse campo crítico, porque ele tem muitas questões que envolvem esses pontos no qual eu falei. Um deles é a própria relação entre funcionário e estúdio, diretor com ator, e a forma com que muitas vezes uma das partes ou ambas conduzem as coisas para poder satisfazer suas vontades. Como a gente viu aqui, o ator que fez o Grande Vampiro, que interpreta na versão de Irma Vep do René, ele molda ali as coisas para poder se adequar ao que ele quer, no sentido de que, como ele não estava satisfeito com o modo que a direção estava conduzindo uma história de seu personagem e a relação dele com Irma Vep, ele quis fazer com que a situação ali envolvendo o Morendo, envolvendo o personagem do Gottfried e a direção do René fosse levada para um campo problemático, para que isso gerasse indignação tanto das pessoas ali em volta como também do público, para poder fazer com que o René de repente ouvisse e mudasse o roteiro para poder adequar a sua satisfação pessoal. Ou seja, ele na verdade não está interessado em realmente cumprir uma agenda que, tipo, esteja alinhada com os interesses de fazer uma história que não tenha um campo problemático, que não acabe objetificando as mulheres, que ele realmente está engajado com a causa de se preocupar em adequar uma obra para poder estar condizente com os tempos atuais. A verdade é que ele usou esse campo, ele foi extremamente esperto, usando esse campo para poder chegar onde ele queria. Só que o jogo dele foi muito, muito sábio, porque você vê que ele já chega acompanhado de mulheres e ele fala ali em volta dos funcionários no horário do almoço. Então o que ele fez? Ele trouxe esse debate para um grupo de mulheres, ele conversou com elas e deu a entender que a motivação dele era puramente preocupada no bem-estar tanto da Mira como atriz, como das mulheres que iriam assistir ali a obra, a cena, e que ele não concordava com a visão do René em fazer algo em pleno século XXI. Só que a gente sabe a verdade por trás. Só que como a jogada dele foi extremamente sagaz, não deixa de colocar o René em maus lençóis, porque ele traz essa questão e aí quando o René não sabe lidar com o jogo dele, acaba se complicando, porque o René ele não tem muito tato social, ele não sabe muito lidar com situações onde as pessoas propositalmente ou não o impõem num lugar desconfortável. Então ele acaba reagindo de forma agressiva, de forma impulsiva, e ele acaba não ouvindo também às vezes uma coisa ali que é maldosa ou um conselho, e tentar tirar ali algo que preste para poder jogar de volta ou até mesmo se adequar se for necessário. Então quando ele reage de forma ríspida, quando ele grita, quando ele diz que não, tem que fazer e acabou, eu tô certo, e ele acaba expressando ali que ele realmente não vê nada demais e que ele até gosta da cena, porque aquilo ali é puramente filme e acabou, e que tem que ser respeitada a visão do diretor e que a censura ela não pode ser permitida. Não é que os pontos que ele coloca em si estão todos errados, mas a forma que ele diz isso, a forma que ele põe isso nesse momento,
o deixa mal lençol, porque em todo momento da série, desde o primeiro episódio até agora, ele fica nessa de sempre que tá assim numa situação que o tira da zona de conforto, ele reage bruscamente. E ele não sabe lidar com rivalidades, com pessoas realmente jogando para o colocar numa situação desconfortável. E isso também diz muito ao próprio cenário de quando a gente fala Hollywood, é porque é a grande corporação por trás de filmes e séries. Então você já imagina nisso, mas é no aspecto geral, né, de produções. Isso diz muito de toda a relação envolvendo ali. Tá muito longe de ser real aquele cenário que a gente imagina, que atores junto com diretores e equipe de produção e o público estão ali em harmonia 100%. Nem mesmo antes da série vir pro ar, isso acontece muitas vezes, porque cada um ali tem suas próprias vontades, suas próprias opiniões, suas próprias ambições. E assim como em qualquer outro trabalho existem pessoas bem intencionadas, existem pessoas mal intencionadas, e existem pessoas que estão tentando fazer algo que na concepção delas é direito, mas que pode acabar machucando alguém. Então tem todo esse arquétipo de como é a relação de trabalho, como envolve todas essas hipocrisias também quando o público ou certo tipo de pessoa reage a uma coisa de forma mais brusca, mas de repente outra que é igualmente pesada assim, pelo menos da percepção que ela teria, ela ignora, porque não convém a situação dela, a bandeira que ela levanta. Então é muito interessante como a série ela consegue abordar esses temas, e ela faz isso também com muito cuidado, na verdade, porque ela coloca todas essas críticas, ela as expõe, mas também ela não toma um lado, ela não te diz em que lado você deve estar dessa questão crítica que ela coloca. Na verdade, ela mostra que todos os lados aqui, eles têm seus erros e acertos, têm suas hipocrisias, e aí você, cabe ao público, você olhar qual você se identifica mais, qual está pendendo para realmente a lógica do negócio, mas eles não impõem ali uma posição deles mesmos, porque isso também colocaria a série em posição de crítica, inclusive. Outro ponto também que a série faz muito bem aqui é a evolução da Mira, né? Entrando cada vez mais na personagem da Irma Vep. E aí a gente vê ela de novo numa cena fazendo a personagem sentar no set e tá incorporando a personagem ali, andando pelos lugares, se infiltrando, até mesmo indo em lugares altos, em vistas de prédio e tal. Então a gente vê cada vez mais a Mira inserida dentro da Vep, porque ela mesmo como pessoa está cada vez mais perdida, ela está cada vez mais ruindo em volta de todas as situações que acontecem. Inclusive isso é mostrado ali no momento onde ela está chorando e desabafa com a Regina a respeito do Iemon. Então é bem interessante como cada vez que a Mira está a ponto de enlouquecer, de desestabilizar, a Vep dentro dela se salta mais, fica mais evidente. E o roteiro, tanto quanto a direção, consegue realmente entregar esses nuances muito bem. E a Alicia Vikander, em questão de atuação, não se tem o que falar. Ela, cada dia mais, cada episódio, ela vai entregando todos os aspectos que é preciso entregar aqui nessa produção. E um pouco mais além, ela sempre vai ali acima da média. Outro ponto também que eu sempre curto é quando eles estão gravando ali o remake da série da Irma Vep, e aí a gente vê a produção fazendo a produção, e é muito legal esse jogo, é muito interessante a gente ver os atores fazendo ambas interpretações, a ambientação, como o diretor posiciona as câmeras, ele se posta, a postura dele no local de filmagens, como se dá o processo administrativo, também financeiro, aquela parte burocrática que é cheio também de política, de suas hipocrisias, que é ali muito da questão de se isso é certo ou errado ou não, é a questão se isso está rendendo dinheiro, se isso está fazendo bem para a mídia ou não. Então, se
Então, se estiver agradando o status midiático e financeiro, tá beleza. Se não, a gente tem que mudar. E é por isso ali que eles começam a conversar sobre a possibilidade de retirar o René e colocar outro diretor. E é isso, a série tá aqui nesse quinto episódio, mantendo o nível dos outros. Também tem os seus momentos que você fica assim impressionado como a produção aqui é excelente. Todos os atores entregam ótimas interpretações. O roteiro junto com a direção tem esse tom crítico, tem esse tom para fazer você refletir e conhecer mais um pouco sobre os bastidores de filmes e séries. E ele também tem um cuidado de não tomar um lado, de não te impor um lado, para também não ficar em problemáticas, que é um ponto interessante. A própria HBO Max, é o próprio diretor se preocupando também que a produção que eles fazem, criticando produções, não seja criticada. E mesmo assim, ela já está sendo criticada. Então, a gente vê como uma produção falando sobre um tema desse pode mexer de diferentes formas com esse debate sobre como as pessoas encaram a ficção, como as pessoas têm uma visão muito assim conveniente das coisas, certas coisas que para ela são negativas, que não deveriam acontecer, devem ser condenadas, mas outras questões que para outros grupos também são negativas e machucam, se não convém a elas, tanto faz. Então é muito realmente inteligente essa produção aqui do seriado. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada que acontece na cultura pop e até a próxima, como deve ser. Até a próxima.